Meus queridos amigos, BBAS3, Banco do Brasil, será que subiu demais? Ainda vale a pena? Não vale? Só esse ano a ação já subiu quase 50% nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Depois da queda em 2020, considerando a mínima de cerca de R$ 24,00 em abril daquele ano mais ou menos, a ação chegou a bater 39 ainda em 2020, depois caiu pra caramba em 2021, caiu 30% quase, começou a se recuperar em janeiro de 2022 para cá, com essa alta de 50% praticamente que eu mencionei no começo. Como eu invisto em Banco do Brasil, gravo sempre sobre a empresa aqui, eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. Ainda vale a pena? Dá para entrar? Ainda dá para entrar, etc. Dependendo da motivação do investidor, eu já bato o olho ali, eu já sei se esse cara comprar, provavelmente vai perder dinheiro, não porque eu sei se a ação vai subir, vai cair, quanto que vai acontecer, nada a ver. Tá aí deixando claro também que eu não faço recomendação nem de compra nem de venda. Esse vídeo aqui, inclusive, não é uma recomendação, né? Mas o que está motivando a pessoa a querer comprar que me faz saber que a probabilidade de ela perder dinheiro investindo em uma empresa como o Banco do Brasil, principalmente, é bem maior. Eu acho que ainda está barato sim, BBAS3 está descontada na minha opinião. No vídeo eu vou falar o que eu penso sobre isso exatamente, se está descontada mesmo, se mesmo descontada já subiu muito, quem pegou, pegou, quem não pegou, não adianta querer pegar mais, quais são os cuidados que o investidor precisa tomar para não fazer besteira também, perder dinheiro. Meu nome é Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado pela Ambima, para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. Quem já é de casa, pode deixar o like sem medo que hoje o vídeo está do jeito que vocês gostam, completinho. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vê se você gosta do conteúdo, se você gostar, fica por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube te encher o saco quando sair vídeo novo aqui do canal, beleza? Mas começando já explicando por que eu me preocupo sempre que me mandam uma pergunta como essa. Eu até fiz algumas anotações aqui para falar tudo o que eu acho que precisa ser falado, mas são dois tipos de pergunta que sempre vem, né? É hora de comprar ações de tal empresa? Muita gente pergunta isso, ou será que ainda vale a pena? Ainda dá para entrar? É pior ainda esse tipo de pergunta. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes o investidor, ele nem conhece nada sobre a empresa, ele nem se interessou lá atrás quando as ações estavam descontadas e agora ele está se perguntando, será que ainda dá para entrar? Ainda vale a pena? Ou seja, ele não conhece sobre a empresa, ele está viesado ali, ele está sendo influenciado somente por causa da alta das ações, provavelmente, querendo saber se ainda dá tempo para ele participar da festa. O que não faz muito sentido. Pensa bem, se você estiver falando mesmo de uma festa, qual que é o sentido você entrar no final, entrar depois, né, que a melhor parte da festa já aconteceu? Não estou falando que Banco do Brasil não vale mais a pena, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou falando que o viés ali, o que motivou o investidor a estar fazendo essa pergunta, a estar interessado, é o que ele tem que se preocupar no caso. Agora vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de Banco do Brasil e ver o que dá para a gente tirar de conclusão disso. Eu separei aqui alguns indicadores. Então, dividend yield de 8,19%, P sobre L de 5,2%, PVP 0,81%, tudo aqui tá bonito. Esse dividend yield de 8,19%, na minha opinião, esse ano ainda vai ali para uns 9% mais ou menos. O banco deve pagar bastante dividendo, sim. Mas o que eu acho? Quem pagou ali 30, 32 reais em média no preço da ação ao longo do ano passado, vai receber um dividendo muito maior, um yield on cost muito mais interessante. P sobre L, 5,2, beleza, mas chegou a ser de 4,19. O PVP do Banco do Brasil chegou a ser de 0,58 em 2021. Então, ela pode ser que esteja barata, sim, como eu disse, eu acredito que está descontada ainda mais, ela já esteve muito mais barata. Quem não aproveitou e agora está querendo saber se ainda vale a pena, precisa se preocupar, porque é danado para o investidor fazer isso e perder dinheiro, porque a volatilidade não vai deixar de existir. Você pode me perguntar por que BBAS3 está mais barata e sempre foi e sempre vai ser. A razão são os fatos e riscos. Como assim, Badu? Uma coisa são os fatos, as características, os fundamentos da empresa e outra coisa são os riscos. O Banco do Brasil é menos rentável que os demais bancos privados. Isso é um risco? Na minha opinião, não é um risco, isso está no preço, isso é um fato, vai continuar sendo. A eleição é um risco? É um risco. Quem vai ganhar é um risco? É um risco. Qual que vai ser a postura ali do novo governo, seja qual for ali, que assumir com relação às decisões no Banco do Brasil? Isso é um risco, sim.
o risco do aumento da concorrência, tudo isso são riscos. Às vezes o risco está mais ligado ao setor e às vezes está mais ligado especificamente à empresa pelo fato dela ser estatal. Por isso o Banco do Brasil está mais barato e vai ser sempre negociada com desconto em relação aos seus pares privados, pelo menos enquanto ela continuar sendo uma empresa estatal, eu acho que dificilmente vai ser privatizado. Outra coisa que muita gente também pergunta, será que as eleições vão impactar a cotação? Com certeza, isso já está acontecendo. Volatilidade é uma coisa. Então a volatilidade ela pode aumentar por conta disso. Depois que a gente tiver o resultado das eleições, aí sim, eu acredito que algumas empresas vão se beneficiar mais ou menos que outras. Empresas estatais, como é o caso do Banco do Brasil, tendem a sofrer um pouco se o Lula ganhar e tendem a performar melhor se o Bolsonaro ganha essas eleições. Isso é consenso de mercado, a opinião da maioria dos profissionais e analistas. Mas sim, vai impactar. Só que não vai impactar a princípio os fundamentos. As decisões, o que acontecer dentro do Banco do Brasil ali é que vai aí sim impactar os fundamentos ou não. Mas eu volto a dizer, a pergunta que o investidor deve se fazer é por que eu quero comprar Banco do Brasil? Porque só agora eu resolvi me interessar por isso aqui. Viés emocional é complicado de você eliminar. Muitas vezes você já até decidiu que você vai comprar mesmo, porque está subindo, você só está buscando alguma opinião ou algum dado que confirme a sua decisão, entende? Isso que é perigoso, na minha opinião. Então, se for isso, fica de fora. Se pergunta se você é desses que pensa assim, às vezes, em relação aos investimentos, né? E principalmente quando o assunto é renda variável. Você é do tipo de investidor que fica, quando ficar menos arriscado eu compro? Se for isso, muito cuidado. Quando ficar menos arriscado, vai ficar mais cara. Não tem como você correr disso daí. E outra coisa que eu anotei aqui é que a ação simplesmente ela pode ficar mais cara com o cenário permanecendo o mesmo. Se você observar, o que mudou na tese de Banco do Brasil? Absolutamente nada. É claro, os resultados vieram acima do esperado, a empresa teve um ótimo resultado sim, o setor está indo melhor do que o consenso de mercado esperava. Banco do Brasil teve um ótimo desempenho, né, mereceu realmente ali que as ações subissem um pouco, mas com relação a esses riscos que preocupam a maioria dos investidores, não mudou nada, só o preço da ação que está bem mais alto. Então, se não mudou muito nos fundamentos e o preço está muito mais alto, significa que o risco também é maior. Não estou falando dos riscos inerentes ao ativo, mas o risco de você comprar. Por quê? Porque você está comprando a mesma coisa mais caro. Então é mais arriscado, você tem menos margem de segurança, que é outra coisa muito importante também para a gente falar. Pouca gente presta atenção nisso aqui. Por isso que eu falo, o momento não é de comprar ou não o Banco do Brasil. Para mim está descontado ainda, está barato assim, mas o momento é de quem topou comprar quando as incertezas eram maiores, inclusive sobre os resultados e dividendos, né, agora está sendo recompensado. Esse tipo de investidor. Tá? Então cuidado se você quer ser o que vai pegar carona. Eu sempre falo isso daqui. Uma coisa é a ação tá barata, tá descontada ou não. Outra coisa é ter ou não margem de segurança para você investir, que é algo muito particular de cada investidor. Às vezes o investidor ele vai exigir uma margem de segurança, um desconto, maior do que outro investidor, porque ele conhece mais, às vezes, ou menos o setor, a empresa tem mais conhecimento, mais segurança para investir naquilo ali e suportar a volatilidade depois. Quanto mais margem de segurança, menor é o gap para você ter prejuízo, óbvio, né? Porque o ativo ele só pode cair até zero, não tem como cair mais do que isso. E quanto mais conhecimento você tem também, mais você tem condições de suportar essa volatilidade sem problema nenhum, desde que você tenha perfil. Para mim, a Bolsa de Valores está barata sim. A gente vai ver alguns indicadores aqui, mas é preciso diversificação. Porque, como eu falei, algumas ações tendem a performar melhor em algum cenário, outras tendem a performar melhor em outro cenário, renda fixa, tem os fundos imobiliários também. Então, quando você tem uma carteira bem diversificada, com ativos ali descorrelacionados, você vai bem de um lado, né, e vai ter algum prejuízo ali, você vai ter algum desempenho negativo, às vezes momentâneo, em outra parcela da sua carteira, que ela vai ser segurada por essa parcela que está indo bem. E no longo prazo, se você escolhe bons ativos, a tendência é que você tenha bons resultados. Só não pode o seguinte, você desconsiderar o desempenho médio da sua carteira. Você diversificou, a carteira está indo bem, beleza, só que você fica se prendendo àqueles ativos que não estão indo muito bem, que estão no prejuízo, que não estão pagando muito dividendo, enfim. E aí o que você faz? O investidor ele costuma girar mais a carteira quando ele faz isso, quando ele se apega aos ativos individualmente, ali, ao desempenho do ativo individualmente e não ao desempenho da carteira. E quando você gira muito a carteira por conta disso, você prejudica inclusive o desempenho
da sua carteira no médio e longo prazo, porque você está mexendo na sua diversificação ali completamente com base em premissas erradas, pô. Nem todo ativo vai bem o tempo inteiro, é assim que funciona. Você tem que se ligar nos fundamentos. Se o preço caiu, aí você pode até comprar mais, enfim, isso pode ser inclusive balizador para você decidir qual ação que você vai investir. Mas não simplesmente só por conta do desempenho da ação, você falar, pô, se eu tivesse escolhido essa, eu estaria indo muito melhor, meu desempenho estaria melhor, vou vender, vou comprar aquilo ali que está subindo, enfim. Isso aí costuma também dar muito errado. Na minha opinião, Bolsa de Valores ainda está barata, beleza? Deixando o Banco do Brasil um pouco de lado e falando de bolsa em geral, o múltiplo de P sobre L abaixo ali de 6,5, mesmo desconsiderando commodities, ainda está descontado, um desconto de quase 40% em relação à média. A queda dos juros futuros de longo prazo traz mais otimismo. Ao meu ver, independente de quem ganhar a eleição, está descontado, está barato, vai ter setor que pode se beneficiar mais ou menos, dependendo de quem levar, como eu disse. Então, empresas que podem se beneficiar mais ou menos também, algumas podem se prejudicar também, como é o caso de estatais. O investidor, ele só não pode querer que suba sem adrenalina, tá? Adrenalina vai ter, volatilidade vai ter. Tem que ver quem tem perfil para renda variável, qual que é a alocação que cada um suporta para poder dividir e distribuir isso certinho. Você pode investir se você tiver perfil, no geral eu considero barato, fica a critério de cada um. Você pode investir agora, tá tudo certo, comprando ações, pode não investir e seguir feliz com a sua decisão, ficar na renda fixa, só não pode novamente cair nessa cilada de ser aquele que ficou de fora nesse momento e quando a bolsa estiver lá em 120, 125, 130 mil pontos, seja lá quando isso acontecer, querer saber se ainda vale a pena comprar ações ou não, se ainda dá para entrar na bolsa de valores, etc. Esse tipo de investidor não costuma ter bons resultados no médio e longo prazo. É melhor você ser o que nem investe muito em renda variável, fica de fora, do que ser aquele que compra caro depois que o risco, entre aspas, diminui, ou pior, compra caro e vende barato. Que aí é a fórmula para você ficar pobre. Porque no Brasil sempre vai ter alguma coisa acontecendo, alguma coisa estranha acontecendo. Sempre vai existir risco aqui, o nosso país é assim, o Brasil é assim. Beleza? Esse foi o vídeo, quem gostou, deixa o like, a gente se vê no próximo, tamo junto. Valeu!